Olá, meus queridos, tudo bom? Estou aqui para a primeira live de esquenta da série Dar Voz às Crianças. E hoje eu tenho a primeira convidada super especial, Lívia Praeiro, para falar sobre apego seguro. Que bom que vocês já estão aqui, tudo bom? De onde vocês estão falando? Vai me contando. Estou muito animada que logo mais a gente vai ter a série Dar Voz às Crianças. E eu quero muito de coração passar para vocês todo o meu conhecimento sobre esse universo maravilhoso que é o mundo das crianças e essa missão que eu abracei de tentar trazer voz a elas, de fazer com que nós, adultos feridos, possamos todos conectar com a energia da criança, entender a natureza dela, para poder, de fato, atender as necessidades, ou pelo menos ter um olhar com menos julgamento, com mais compreensão daquilo que elas estão trazendo. Esse é o intuito da minha série, Dar Voz às Crianças, e do meu trabalho. Eu sou educadora parental, sou mentora de mães, para quem não me conhece. Eu sei que tem muita gente chegando nova na página. Da última vez que eu fiz essa série, que foi os Surtos Maternos, a terceira edição dos Surtos Maternos, foi em maio desse ano. De lá para cá já tem umas 50 mil pessoas novas na página, então é sempre bom eu me apresentar. Eu sou mãe da Nara também, que tem 7 anos, e a gente mora aqui na Espanha, ela nasceu aqui. E é isso. Resumidamente, essa é a proposta desse encontro aqui de hoje. Já vou aceitar a Lívia para entrar. Gente, convidei a Lívia, olha que maravilha. Deixa eu ver se ela tá entrando aqui, se dá certo. Aí. Estão me ouvindo bem? Tô super bem. Tá me ouvindo bem também? Sim, eu troquei de telefone a primeira vez que eu tô usando esse, tô arriscando aqui, vamos ver. Então tá bom. Não sei por que meu tá apagado assim, eu tô sem filtro, sei lá, mas tá assim. Tá um pouquinho diferente a luz, né? Você tá falando? Esse do Instagram, Você tá um pouquinho no contraluz. Talvez se você trocar, se você virar, não deixar a televisão atrás, vai melhorar. Vou aumentar a luz aqui. Acho que vai ser assim mesmo a posição, mas vamos lá. Não tem problema. Tá dando pra te ver. É só porque tem muita luz aqui no teu lado de cá e aí você fica mais escurinha. Um segundinho. Tá. Se conseguir trocar, provavelmente vai melhorar. Se a luz da janela estiver favorável para você. Oi, Bruna, tudo bom? Mas, gente, ó, eu convidei a Lívia. Vou até ler aqui, ó. Ela é mãe de 2 crianças, do Miguel e da Malu, que estão com 6 e 7 anos, né? Ela é formada como trainer pela Attachment Parenting International e também idealizadora do 8 Horas, que é uma empresa que faz formação de profissionais em consultoria de sono, com ênfase no apego seguro, tá? É educadora parental e sócia fundadora da Escola de Educação Positiva, que foi onde eu tirei a certificação em atuação consciente e atuação consciente para adolescentes. E eu tenho um prazer imenso de te receber aqui. Você já foi convidada da Tenda Materna, que é meu podcast com a Clarissa de Aquiara. Já deixo avisado aqui que quem não conhece, por favor, siga a gente lá. E a gente falou sobre o sono nesse episódio da Tenda Materna. Super recomendo. E eu trouxe a Lívia para falar com a gente, porque eu queria começar essa série de lives de esquenta para a série do Dar Voz às Crianças com panoramas, para que vocês pudessem entender a natureza da criança e que a gente pudesse entender a base. Assim, qual que é o intuito? É que vocês consigam reconhecer as necessidades legítimas das crianças, dos bebês, quando eles chegam ao mundo. Porque a gente tem um olhar muito julgador, muito intolerante, que vem do nosso adulto ferido, que vem da nossa criança invisível, da criança invisível que nós fomos. O que aconteceu? Na nossa infância, nós fomos cuidados por adultos que não tinham conhecimento sobre essa natureza humana, como a gente está tendo hoje, a oportunidade de ter muito mais acesso e estudos avançados e tal, apesar de que tinha um estudo já, né? Você vai falar disso, mas não eram tão... não tinha tanta repercussão. Não chegava no consultório do médico que vai orientar os nossos pais a tirar o peito quanto antes, colocar no bercinho separado quanto antes, dar uma madeira para facilitar. Eu, por exemplo, nunca tomei peito. Dá para madeira que é mais fácil, põe eu também não. Para acostumar, assim, pega rápido, você já tira essa história da frente, entendeu? Não teve nenhuma preocupação em preservar isso. Mas por conta disso, como eles não estavam bem orientados na época, eles não tinham essa consciência que a gente está tendo a oportunidade de ter hoje, e também eles tinham as feridas deles e os padrões deles, eles estavam reproduzindo uma educação, uma forma de conduzir a relação com a gente que
gerou muita desconexão, gerou muitas feridas, muitos traumas. E é disso que eu quero falar, porque como a gente tem essa bagagem, dessa dor interna muito grande de não ter sido visto, a gente aprendeu a se desconectar da nossa natureza. Exatamente. Para se preservar, para poder se poupar da dor para sobreviver, né? E por conta também... disso, não conectamos com a criança hoje. A gente não consegue reconhecer que aquilo que ela traz é legítimo. Parece que ela tem um problema e a gente tem que corrigir. Certo? Certo. E aí, Maíra, que começa o nosso olhar para apego seguro, né, gente? Que nada mais é do que uma teoria, ou seja, ela é baseada em ciência, onde um estudioso, um psiquiatra, psicanalista, né, lá em 1940, ele teve o encargo de avaliar as crianças que vinham do pós-guerra. Né? Então, as crianças viviam no pós-guerra, tinham um comportamento estereotipado, eram crianças que falavam, pararam de falar, eram crianças que, né, tinham o seu desenvolvimento, então, motor e cognitivo organizado, e isso, né, retrocedeu. Enfim, então o Bowlby estava estudando essas crianças, então estava lá nessa busca, e ele começou a perceber que alguma dessas mudanças na criança, algum desses comportamentos das crianças afastadas da mãe, separadas da mãe, eles se replicavam com crianças com a mãe. Então, para ele, essa foi a grande incógnita, porque aqui está materializado esse afastamento materno, o quanto isso impacta nessas crianças, mas o quanto as crianças também, algumas também apresentam esse comportamento com as mães. Então, aí que ele foi começar a fazer esse estudo do amor. Então, assim, não foi o objetivo primário, não foi, né, a busca, como todos os estudos, né, a gente sabe que eles vão se movimentando a partir do momento que a gente vai aprofundando. Né? Então, o quanto ele foi, então, tentando compreender o quanto que a relação entre mãe e filho podia conturbar como no comportamento dessa criança. Essa criança trazia alguns reflexos, alguns comportamentos que demonstravam uma relação insegura com alguém com quem eu devia sentir segurança. Então, gente, é uma teoria muito profunda, que depois se torna uma filosofia, quando a gente tem aí vários outros estudiosos trazendo sobre o tema. Então, a gente amplia para as relações, enfim. Então, virou uma filosofia, porque se transformou, enquanto filosofia, em que comportamentos eu posso ter, então, com essa criança para que ela não apresente comportamento de apego inseguro? Que comportamentos que eu possa fazer? Né? Então, aí que vira uma filosofia, quando a gente tenta materializar, tirar ali daquele estudo científico e colocar na prática, no nosso dia a dia. Né? Então, vocês vão ver falar nas duas, né, nos dois termos, né, Mayra? Filosofia, teoria, enfim, mas nós estamos, digamos, falando da mesma base, que é o apego seguro. Então, gente, o Bowlby começou a fazer estudo junto com o Harlow, que era um americano, que estava também fazendo estudo sobre macacos rezos, sobre um comportamento daqueles macaquinhos, enfim, né? Então, estava fazendo estudo sobre aquela espécie. E começou a perceber também que quando ele afastava um macaquinho filhote da mãe, como ele se comportava de uma forma e outra, então eles começaram a trocar cartas e começaram a fazer assim, olha, acho que a gente consegue juntar os nossos estudos aqui. Como acontece, como não acontece, como que o comportamento de uma mãe faz com que outra, né? Então, da mãe, aí a gente está falando agora da mãe macaca, né? Então, eles foram então cruzando essas informações, estudando juntos. E hoje, o que a gente tira dessa filosofia, dessa teoria, né? O quanto o nosso comportamento enquanto pais impacta na vida dessas crianças, impacta na vida desse ser, no qual, né, Maíra, a gente, na verdade, passa a falhar, né, para essas crianças, porque a gente não reconhece as suas necessidades básicas. Por quê? Porque como sociedade isso é ignorado, né? A gente está falando de patriarcado, aí vem história, né? Porque a mulher, a criança, a gente está falando agora de todas as minorias, né? De raça, religião, de orientação sexual. Então, tudo, como todas as minorias, né? São vistas de uma forma, né, top-down. Então, a gente quer minimizar, inferiorizar, desvalorizar, desconsiderar. E isso aconteceu com as crianças. Então, nesse meio. E agora, quando a gente vem com a educação positiva, né, Maíra, que põe à tona o apego seguro, como é que nós, pais, podemos, então, nos responsabilizar por eles, compreender, sim, que as nossas atitudes impactam na vida deles, e quanto a gente pode, se não interferir para não piorar, né? Mas o que a gente pode fazer também para promover,
neles, né, manter essa integridade deles interna, como é que a gente pode garantir, entre aspas, né, que as minhas ações os permitam, né, relacionar no futuro de uma forma saudável, os permitam relacionar com o mundo de uma forma saudável. Então, acho que é um pouquinho isso, né, Maíra? Por que que a gente vai agora sair, então, da... Ah, eu acho, Maíra, que cama compartilhada... Ah, porque eu acho que a gente vai sair do achismo, gente, porque apego seguro nada tem de uma... Aí a gente vem aqui uma religião, uma crença, onde eu passo a acreditar, eu não acredito. Tá tudo firmado e sustentado pela ciência. Como esse cérebro se desenvolve, como as interações nesses primeiros anos de vida eu não consigo alterar no futuro. Então, uma criança que foi abandonada, isso o Bob estuda com muita, né, propriedade, foi violentada, quanto é quase impossível ela se relacionar com os pais adotivos de uma forma integral, assim, e se permitir amar e ser amada. Então, isso tudo traz para a gente o quanto é séria essas nossas relações na primeira infância. E aí, Mayra, a gente vem com aquelas perguntas, né? Mas eu mimo demais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Mayra? O que você acha que a gente já pode ir Eu acho puxando que a gente dessas perguntas? podia falar desse medo que existe, né? Porque como a gente foi tratado dessa forma, onde cada vez que a gente manifestava essas necessidades básicas, talvez a gente pudesse até falar um pouco, né? De que o bebê, ele nasce muito necessitado desse vínculo, desse amor, desse afeto, desse Perfeito. contato, desse toque. E isso não é capricho, isso não é exagero, isso não é nada que a gente tenha que tirar dele. Ele nasce dependente, ele nasce feto, inclusive, que é uma informação super importante, que não é todo mundo que sabe. Por alguns meses ele ainda é considerado um feto. Então, tudo que a gente possa fazer para promover uma sensação de que ele continua dentro do útero, num espaço seguro, aconchegante, quentinho, onde ele escuta o batimento cardíaco de preferência da mãe ou a voz da mãe, que a gente pode sim substituir, mas a gente não precisa ficar com esse medo de falar a verdade. Biologicamente, a necessidade maior do bebê é o contato com a mãe, gente. Com a mãe, porque ele está saindo de 9 meses de casamento com essa pessoa. É o lugar mais seguro. E a gente fica com essa sensação de que o nosso papel é promover essa independência o quanto antes e que a gente tem que separar porque nós fomos contaminados por essas demandas que não estão alinhadas com a natureza da criança, com a natureza do ser humano, e sim com outros interesses. Né? Tipo, eu preciso que esse bebê seja forte e briguento, por exemplo, para ele se preparar para a guerra. São de outros Sim, tempos essa sim, sim. necessidade. Né? E foi assim mesmo que foi construída essa violência, né, Maíra? O quanto que eu posso tornar essas crianças, esse indivíduo duro, para que ele possa nos defender aqui enquanto tribo, enquanto, né? Porque exatamente esse fazia parte da evolução mesmo do ser humano, da gente chegar nesse processo. Mas, E o não, Michel, mas não tinha assim um, ninguém conhecia o que acontecia, né? A o consequência depois. disso no emocional claro, não era o interesse, né? Tipo, não estavam preocupados com isso. Mas hoje a gente está numa outra época, a gente pode sim preservar os nossos bebês e filhos dessa história, né? Mas isso é para a gente só não ficar idealizando que no passado nossos pais eram amorosos, os avós eram amorosos, os bisavós, tataravós, né? A gente não começar a idealizar que antes era diferente, agora que ficou assim. Não. Esse endurecimento vem de uma história de preservação mesmo, da espécie, de luta, isso e aquilo, de fome, né? Enfim. E o Michel Adam traz isso no livro Cientificação do Amor, que é muito lindo. Ele falou assim: olha, e esse momento dessa dureza, a gente já está vendo o resultado dela aí, né? Porque é uma sociedade completamente violenta. Somos adultos violentos, somos adultos enraivecidos. Então, quanto que isso impacta nas nossas relações, quanto a gente tem dificuldade de se relacionar, quando a gente tem dificuldade de estar, né, e se colocar, enfim. Então, e aí ele fala assim: vamos pensar que esse bebê que naturalmente né, há muitas gerações está sendo afastado da mãe, mas esse bebê, ele no primeiro minuto de vida, Maíra, que você falou que ele é um feto, a gente tem que lembrar e dar um exemplo que o Michel Adam traz. No primeiro minuto de vida, quando uma outra mulher fala alguma coisa, o olhinho do bebê, ele abre, né, ele se expande assim para aguçar mesmo quem é essa pessoa que está falando comigo. E quando a mãe fala, o olho dele acalma. Eu conheço essa voz, eu sei que é quem me gerou, né? Porque eu conheço essa voz, né? Tem 9 meses que eu escuto essa voz, esse ritmo, esse sotaque, né? Enfim. Então, toda essa cantiga, né? Dessa fala, eu entendo
E eu conheço. Então, qualquer voz estranha assusta o bebê. Então, já o assusta e já o coloca em prontidão também de perigo, né? Como eu estou em perigo. E se aquela voz que eu estou acostumada começa realmente a não aparecer, não estar próxima de mim, o quanto que eu já começo nos primeiros minutos de vida a me colocar, porque é aí que vem o nosso cérebro, né, gente? Nossa diferença dos animais, né? Que é o nosso cérebro racional, que é o nosso neurocórtex, como ele né, tá aqui em prontidão para a gente fazer essas analogias, essas comparações. Enfim, então não é tão instintivo quanto nos animais, onde busca, né? A gente tem o próprio Michel Dan traz esse estudo, né? Daquele patinho que segue ali o passo do homem que acaba de passar quando ele nasce, né? Que vem desse lugar do instinto de seguir, enfim. O bebê não, ele já está comparando essa voz, esse ritmo, esses movimentos que não são similares ao que eu sentia. E aí é que começa a sensação de desespero, né, Maíra? De cadê aquele ser que vai me proteger? Porque se eu não estou com ele, eu não sobrevivo. É assim a sensação do nosso corpo enquanto bebês, né? E do nosso. Então, o quanto que a gente preserva isso e a gente tem essa consciência de quanto que o bebê, né, nesses primeiros meses de vida e anos de vida, se coloca em prontidão de eu preciso me salvar. Né? Então, assim, no livro Separação, de Bowlby, que é o segundo livro da trilogia dele, que eu tô relendo e parece que eu nem conhecia, porque quanto a gente vai conhecendo, mais vai compreendendo mesmo, né? Aquilo que a gente lê. O desespero da criança, Maíra, de 2 anos de vida em 3 minutos de afastamento. E a gente pode falar assim, ai, gente, que exagero. Ai, né? Isso é sobre a nossa essência humana, com essa busca, né, instintiva de procurar aquele ser, né, que me materna. O quanto que afastamento dele, para mim, é muito pesado, e o quanto eu vou ter que ser. E aí a gente acha que na sociedade né, da tradicional, dessa educação tradicional, a gente acha que a gente tem que treinar essa resiliência, e é o contrário. Quanto mais esse cérebro fica em alerta, menos ele consegue se organizar. Ou, enquanto mais eu preservo um cérebro nesses primeiros anos de vida, a gente pode falar no primeiro setênio, o quanto esse cérebro preservado e respondido e com níveis baixíssimos de cortisol, agora sim eu tenho a resistência desse cérebro maduro, estabelecido e atendido para eu vivenciar as adversidades da vida. E aí é o Gabor Maté que traz pra gente também, né, Maíra? Lembra, né, o Gabor Maté falando assim, que o que eu acho lindo, o que o Gabor Maté fala, ele fala assim, olha, a criança ela é extremamente resiliente. O que estão falando é muito verdade. A criança é extremamente resiliente. Só que a gente esquece que a resiliência é como a insulina. Quanto antes você a gasta, pior. Então a criança às vezes vai gastar toda a resiliência dela na primeira infância, porque ela tem essa capacidade, porque ela é humana, e sim, esse cérebro tem essa capacidade. Porém, na vida adulta eu estou depressivo, ansioso, dependente químico, qualquer. Porque agora sim, onde eu estava pronto para vivenciar isso tudo, já me desgastei por completo, né? Para a gente começar a compreender que não é verdade que a gente tem que treinar essa violência nas crianças para elas ficarem fortes. Isso já caiu por terra, gente, pela ciência, por todos esses estudos, enfim. E aí a gente agora está reforçando no tema do apego seguro. Eu acho que é interessante a gente deixar bem claro essa questão do acompanhamento das emoções, né? Porque o que é a educação tradicional? Como que ela se relaciona com o mal-estar que a criança apresenta quando ela está com aquele desconforto emocional? A orientação que a gente faz com a criança é de tentar inibir aquela emoção, porque a gente tem vários motivos para fazer isso, né? Um é a nossa falta de resiliência também, a gente não teve alguém que acompanhasse a gente. Então, para nós, quando a gente vê a criança naquele estado, a gente acredita que, nossa, tem que arrancar ela disso porque ela está em sofrimento, preciso fazer com que ela recupere o bem-estar o quanto antes para ela poder ficar feliz, para ela ficar bem. Esse é meu papel como pai. Não permitir que ela sofra, certo? E já é uma visão um pouco, assim, errônea, porque o que a gente não sabe é que a emoção, ela vem por um motivo. Se a criança tá com medo, se a criança tá triste, se a criança tá com raiva, ela não tem muito como controlar. Simplesmente aquilo invadiu ela. E o nosso papel não é de arrancar ela correndo daquele mal-estar, como se fosse uma coisa do tipo, o quanto mais curto, melhor. É mostrar a nossa presença, a nossa compreensão, é ajudar na corregulação, né, emocional. Tudo bem, mas nunca tentando meio que pressionar ela pra, tipo, sai dessa o quanto antes. Porque senão a gente passa a sensação de que aquilo lá é perigoso, né? Tipo, estar atravessando essa emoção é perigoso demais.
ou é inadequado, é feio, é errado, é falta de educação. Também a gente coloca uns julgamentos, então a pessoa se sente mal quando está se sentindo mal. E a gente tira essa capacidade também da resiliência da criança. Porque o atravessar o mal-estar e aguentar, né, esse tempo em que a gente está aí todo mexido e tal, cara, isso é fundamental para a gente poder saber lidar com essas emoções depois. E é impressionante como esse é o caminho natural do corpo, né? Porque, tipo, quando você permite isso de uma forma positiva, obviamente, tu não vai permitir que a criança bata em você, por exemplo, né? Se ela tá com raiva, mas se você permite que ela expresse e ele libere aquilo, meu, aí ela tem uma forma de canalizar aquilo, fazer o que o corpo tá pedindo para poder passar pelo percurso de voltar a se regular e estar bem. Só que se a gente passa essa impressão de que é errado, de que é feio, de que é perigoso, aí a gente começa a fazer o quê? Promover um certo distanciamento dessa criança com o próprio sentir. Ela vai, né, tipo, desaprendendo a sentir de uma forma natural e ela fica cheia de toxinas, né? No corpo dela sente. Depois ela vira uma mãe estressada, surtando com o filho cada vez que o filho manifesta uma emoção. Porque ela não sabe, ela não tem a resiliência, ela não confia que a criança vai ser capaz. Então, nós mesmos acabamos interferindo na capacidade da criança desenvolver essa resiliência quando a gente tem já um julgamento de que aquilo não é aceitável. E isso é muito importante a gente aprender, gente. É um dos primeiros pontos. Sentir é algo que a gente não tem o direito de querer controlar. Né? A gente tem que reaprender a conectar com o nosso sentir, inclusive, né? E perceber, Maíra, o quanto que a criança, nessas crises emocionais, elas nos convidam a gente a aprender a lidar com isso, né? Porque uma coisa é a gente agora querer cessar, como nossos pais fizeram, que você tá, né, já deu vários exemplos aí, né? E outra é a gente compreender quanto é difícil para mim, né, lidar com as emoções do outro, porque aí gera em mim as minhas emoções, porque não é que a criança entra num estresse e a gente está aqui calmo, o que eu faria? Eu também entro em estresse. Né? E quando aí eu não sei lidar com o meu estresse, eu quero cessar o outro, responsabilizar o outro pelo meu estresse, enfim. Então, o quanto que a gente também se perde nas nossas emoções vivenciando isso, né? E aí é hora da gente pensar assim, que convite, né? O quanto eu preciso me manter organizada enquanto o meu filho está desorganizado e o quanto eu vou poder, que é um treino, né, gente? Porque, Maíra, se a gente não desperta para isso, a gente não desperta aqui todas as necessidades dos nossos filhos, de presença. Alguém perguntou aqui quais são os pilares do apego seguro. A gente chama de 4Ps em inglês, tá, gente? Que é a proximidade, a proximidade, de ser da gente ser, né, como chama? Previsibilidade, que não é de uma rotina, tá longe de ser. Vejo pessoas colocando isso. Previsibilidade é o quanto esse ser maternante é previsível. O quanto ele vai entrar naquela porta. Hoje um amor, amanhã um monstro. Que é assim que a gente é, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Né? Então, às vezes, numa mesma situação, a gente é muito amoroso, muito respeitoso, e no outro a gente é muito violento, porque não é sobre a situação, é sobre como estamos no momento que a gente vivencia aquilo. Mas, enfim, tanto que a criança precisa dessa proximidade, de previsibilidade, de proteção e do play, por isso que é o 4P do apego seguro, mas aí a gente coloca de diversão aqui, né, no português, que é essa interação com a criança. Então, quando ela precisa desses pilares. E se a gente não vê que isso tudo é um treino para a gente para isso a gente vai precisar se interessar nessa criança, conhecê-la cada vez mais, compreender, entender que essa atitude minha não ajuda quando ela está numa crise. Isso que eu faço é muito positivo, isso aqui não funciona, funciona com a vizinha. A Maíra falou na live, a Lívia falou, ótimo, mas comigo não funciona e funciona isso e aquilo. Né? Esse conhecer dessa criança, que a gente só vai conhecê-las assim, convivendo com elas. E a gente convive muito pouco com os nossos filhos, né, Maíra? Se a gente for pensar, né, ainda mais no exterior, às vezes, né, com a escola realmente é o dia todo, né? Pega a parte da tarde, manhã, tarde. No Brasil ainda não é tanto assim. Mas se não é assim, a gente precisa trabalhar, então a gente terceiriza, né? Então tá com alguém cuidando, enfim. Mas a gente está distante e a gente tem poucas oportunidades para compreender essa criança. Então, cada vez fica mais difícil. E aí, mais a gente fica querendo buscar essas ferramentas, né, Mayra? Então, o que eu faço? Eu não deixo de fazer. Então, como é que é? Né? Qual é a frase que eu tenho que dizer? Exato. Né? E o que a gente pode compartilhar com vocês é promova uma relação de apego seguro. Que é o chamado dessa live aqui, né? Que é o quanto eu vou conhecer essa criança, saber que eu impacto, né? Tudo que eu faço impacta nela, o quanto que eu preciso me organizar para estar organizada com essa criança, para poder organizá-la, para saber acompanhar essas crises, para saber acolher. Né? E tantas vezes eu pergunto para minha filha, Maíra, assim, às vezes a Malu
tem uma crise de estresse, fica nervosa, e eu tento por N maneiras estar, acompanhar, e vejo que às vezes não é acompanhar que é importante, ela pede pra ficar sozinha, que já tá maiorzinha, né? E eu fico sempre me indagando, não colocando nela, o quanto eu tô sendo assertiva ou não, o quanto que eu não tô percebendo outras coisas, por que que a gente chegou nisso, onde que a gente estava, enquanto eu tô ali acompanhando, pensando o que que eu fiz, onde a gente estava, o que ela estava vivenciando. Tão interessante a gente pegar situações para si e conviver com elas, né? Com esse incômodo, desconforto de não saber, não reconhecer. E às vezes eu falo assim, Malu, no final acabou, já tá. No outro momento eu falo assim, filha, hoje eu não soube. Sabe assim, mamãe ficou sem saber. O que que você acha que seria importante para você aquela hora? Mamãe, hoje seria importante para mim isso. Gente, isso para mim vira uma lei. Obrigada. Então, a gente confiar também que a criança pode nos guiar. Então, parar de achar que está tudo nas regras, nas normas, quanto que a gente pode confiar na criança. E quando ela tem idade para isso, tá, gente? Não é que uma criança de 4 anos eu perguntar o que eu quero que ela faça. A Malu, como já viveu várias interações comigo e várias maneiras de eu acompanhá-la, hoje ela sabe dizer que isso é melhor que aquilo, né? Então é um pouco isso, né? Que a gente já deu de repertório, né, Maíra? E não esperar que É. me fale o que quer, o que não quer, se eu nunca nem acompanhei, nem sei, enfim. Então, para a gente confiar um pouquinho nelas nesse ponto. E ah, não quero ficar aqui. Não, imagina, fala. Não, e só para a gente fechar esse pensamento assim, né? E reconhecer, igual a Maíra falou, todo lado de quando a gente, na tradicional, quer calar, ou é feio isso, eu quero que a gente também pense o outro lado, quanto a gente se enraivece no momento deles. Né? E a gente não tem esse direito de se enraivecer nesse momento, é o momento deles. O quanto que a gente traz para nós a situação e depois a gente sai até como, né? Olha, eu tentei de tudo, essa criança, né? A gente sai até como vencedores desse processo, como vítimas, sendo que a gente tinha que estar lá só acompanhando, se responsabilizando e conhecendo aquela criança cada vez mais. Não, e é um desafio super grande, porque como a gente tem a ferida da nossa criança que foi invisível, que foi calada, é muito difícil a gente aceitar o comportamento dos nossos filhos, que é justamente aquele que foi inibido lá atrás. Que a gente foi julgado, foi criticado, foi punido, de repente foi humilhado, ou pelo menos, ou que minimizaram, que falaram, ah, não tem importância. A gente aprendeu, a gente foi convencido de que realmente não tinha essa importância, né? A gente vai perdendo essa capacidade de confiar naquilo que a gente tem, né? A nossa autoestima vai sendo abalada nesse sentido, porque o que a gente entende por autoestima? É essa conexão que a gente tem com a nossa essência, aquela certeza de que eu reconheço as minhas necessidades, eu sei o que eu preciso e eu peço. E eu acredito, eu confio que o mundo vai me dar aquilo. Entendeu? E todo bebê nasce assim, com a autoestima preservada, com essa capacidade de saber o que precisa e de demandar para o mundo. Ele não vai ficar preocupado se a mamãe não dormiu direito, ele vai chorar. Pelo menos no começo, né? No começo ele vai chorar para dizer, ô, tô precisando de você, tá estranho, eu tô sozinha, eu acordei, tô com medo, como assim? Não era para estar aqui sozinho, né? Eu preciso do teu toque, eu preciso ouvir de novo o seu batimento cardíaco, tô me sentindo inseguro. Só que a partir do momento que ele não tem mais essa resposta, ele começa a se desconectar e fala, deve ter alguma coisa errada aqui comigo, né? Tipo, o mundo não vem me trazer aquilo que eu tô pedindo, ou até quando vem com uma postura hostil, a pessoa reclama, fala, ei, o que é isso? Criança mimada, né? Ou tal do medo de mimar. Muito adulto que tá ferido, que tá com essa dor aí de lá atrás, vai entender que aquilo é exagero da criança, do bebê, né? E não vai conseguir ler. Também é importante, né, Flora, a gente falar que não é que a gente está pregando que a gente vai ter que atender sempre. Ou que a gente vai conseguir, né? Que é possível você atender tudo o que a criança necessita. Mas, gente, a gente nunca vai poder, digamos, negar que é legítimo aquilo que ela está pedindo. E esse é o ponto. Porque a partir do momento que eu julgo a criança e acho que ela está pedindo demais, que ela não reconhece, não dá valor pelo todo o esforço que eu estou fazendo, e aí eu me coloco na postura de criança, né? Eu sou a criança que não teve reconhecimento lá atrás, né? Que fez um esforço enorme para ser a criança boazinha, colaborar com papai e mamãe, e nunca teve aquela coisa do tipo de se sentir realmente aprovada e valorizada. Eu tenho essa dor. E eu posso sim projetar que a minha filha tem que agora entender que, tipo, eu tô fazendo um mega esforço. Que é isso? Que ingrata. Como assim? Ela nunca se dá por satisfeita? Só que, gente, essas queixas, elas são a nossa criança interior.
doída, entendeu? Não é a criança que tá pedindo muito, é a gente que realmente não teve nada lá atrás não teve minimamente esse reconhecimento, essa validação. Porque, tipo, não tem como um adulto atender tudo, né? E aí o ponto é, a partir do momento que eu limpo o meu olhar, aprendo que, na verdade, a criança, o que ela traz é legítimo da natureza dela, ou tem um motivo para ser. Sempre vai ter um motivo para ser, gente. Nunca vai ser uma coisa do tipo, eu tô tentando te manipular, olha só. Isso é, de novo, a nossa visão de acreditar que a criança é meio que maquiavélica, né? Se a gente conecta com a confiança de que a criança é bondosa, é amorosa por natureza e que ela tá sempre tentando o melhor dela e que às vezes quando ela tá com um comportamento desviado, inadequado, ontem um pai tava me falando assim, o meu filho não para de quebrar os lápis da irmã que tem 11 anos, né? Ele tem 4, ela tem 11 e ele tá sempre quebrando as coisas da irmã e eu falo com ele e não adianta. Eu falei, confia que tem alguma coisa por trás. O teu papel não é, tipo, simplesmente fazer com que ele te obedeça e, de repente, sabe, pare de quebrar o negócio, mas entender por que que ele tá motivado, por que que ele tá usando esse recurso para se defender, para se comunicar, para denunciar alguma coisa que ele tá sentindo. Exatamente. Entendeu? Tipo, ele tá com ciúmes da irmã, ele tá se sentindo preterido, ele tá com alguma. Não sei. Porque, ele cuida bem das coisas dele, das coisas da irmã ele quebra. O que que ele tá querendo te comunicar? Confia que ele não tem outro recurso pra avisar você. Papai, por exemplo, papai, eu tô me sentindo inseguro. Porque você dá muita atenção pra ela e pra mim não. Eu tô com raiva dela. Ele não vai ser capaz de falar isso na altura dos 4 anos dele. Exato. Entendeu? Ele vai usar essa forma de comunicação meio, né? E esse é um exemplo, você vê, de um pai que está buscando, né, atender de uma forma, né, na educação positiva, e o quanto a gente ainda vai pecar, gente. Então, a gente não precisa deixar a criança, né, promover para ela situações difíceis, para ela desenvolver resiliência, que é uma mentira, mas estou usando assim, porque nós já somos causadores assim eternos de resiliência para as crianças, mesmo quando a gente não quer, porque a gente ainda está aprendendo a lidar com elas, a gente está saindo, quebrando um ciclo violento, começando uma nova relação com esses seres, né? A partir da nossa dor, com os nossos desafios também. Então, só de se relacionarem conosco, já vão viver inúmeras situações adversas, não tenham dúvida disso. A gente querendo acertar, a gente vai errar muito ainda, e essa vai ser o que, né, é o que a gente tem para dar, é o que a gente consegue entregar, mas com a consciência de que eu não preciso promover para eles dor ou sofrimento, porque aí sim esse cérebro fica desorganizado, porque já vivencia isso com pais na tentativa de algo melhor. Imagina se eu priorizo essa resiliência, como às vezes, né, o outro faz, enfim, às vezes as escolas ainda fazem, enfim, a gente já está com isso ao nosso redor. Então, essa é uma coisa que a gente tem que começar a ter claro, complementando o que você falou. E o outro, Maíra, que eu acho interessante é a gente entender que também a gente não vai poder esperar ter a nossa criança ferida para a gente ser bons pais, né? A gente vai ter que começar a realmente abrir mão do nosso conforto, que a gente está lá desde a infância esperando que alguém nos vê, nos enxergue. Ninguém nos enxergava. Eu estava esperando, esperando, esperando. Eu comecei a ser vista quando? Quando eu comecei a obedecer, quando eu comecei a estudar e aquilo ali era valorizado, quando eu comecei a abrir mão do que eu queria para mim, deixar para o meu irmão, porque aquilo também tinha valor, quando eu comecei, enfim. Então eu comecei a receber alguns aplausos através do meu anulamento, tá? Uhum. E só que, gente, a gente fica com as nossas necessidades recalcadas, elas não desaparecem. Assim como eu posso dizer que se eu tenho fome, ela não some porque eu comi pouquinho ou porque eu deixo de comer minha fome. Não, né? Se uma pessoa hoje come pouco e tem um pouco acesso à comida, quando ela tiver, ela vai se alimentar tanto quanto um ser precisa se alimentar, né? Porque agora eu tenho oferta, agora eu posso alimentar do quanto eu preciso, né? Antes eu me adaptei à situação, não significa que eu não gosto, não preciso. Então a gente fica com essas necessidades todas recalcadas. E na nossa expectativa é quando a gente for adulto, agora aí sim eu vou poder alimentar todas as minhas necessidades, responder às minhas necessidades. E a gente se torna adulto com pouquíssimo autoconhecimento, porque a gente teve que recalcar nossas emoções, tudo. Se transformar muito para atender o outro, se vestir um personagem para atender o outro, enfim. Aí a gente cresce, é adulto e começa a se alimentar de algo que nem é mais nossa fome, do que a gente se conhece naquele momento. E quando a criança pede, gente, é quase como se fosse assim uma heresia, um absurdo, porque no momento em que eu me vi pronta a me atender, agora eu preciso atender alguém.
Só que esse é o ciclo que todas as gerações vivenciam. A gente só tem que ter telas narradas na nossa cabeça, que é o que a gente está fazendo aqui, né, Maíra? Para compreender o nosso desconforto em atender os filhos. Da onde vem esse desconforto? Né? A gente não tem nada de errado conosco, mas da nossa história. E a partir desse desconforto, eu esperar eu ter conforto para atender, gente, talvez seja impossível. Talvez a gente esteja num nível de autoconhecimento tão baixo, tão desorganizado, que eu ainda acho que me atender é ir para academia, eu ainda acho que me atender é beber, eu ainda acho que me atender é comprar, ainda acho que me atender é comer. A gente está tão perdido nisso que vai custar para a gente estar organizado para organizá-los. Então, é hora da gente falar assim, bom, essas situações, eu estou aqui dando atenção, dando colo, dando atenção, vejo aqui as pessoas, eu dou colo, estou nem aí. A gente está aí sim. Por que a gente está aí? Porque a gente espera a aprovação do mundo. Sempre esperamos. Ninguém mudou a chave, agora a opinião do mundo pouco me importa. A gente quer um aplauso de algum lugar. Então, por isso que nos incomoda a gente ter uma atitude respeitosa com nossos filhos, amorosa, e tem a crítica, e aí a gente agora quer um antídoto contra a crítica. Não vai haver. O antídoto contra a crítica é o quanto eu ainda me preocupo com o pensamento do outro, quanto eu ainda quero a aprovação do outro, quanto eu vou ter que escolher mesmo entre meu filho e o outro. Entre meu filho e o mundo, entre o filho e a escola que eu queria que ficasse, que é a melhor escola do mundo, que eu achava que tinha que ser aquela escola. Meu filho tem sofrimento, mas eu ainda tenho um valor que é muito maior do que se meu filho está bem naquela escola. Essa é a verdade, gente. Então, assim, o quanto a gente vai ter que conviver em atender o mundo, né? E abrir mão disso, de ser aprovado, aplaudido, elogiado. Muito fácil aqui nas redes sociais, né, Maíra, que além de muita crítica que a gente recebe, mas muitas pessoas estão na mesma busca, então fica fácil, a gente está num núcleo, digamos, saudável. Mas no mundo lá fora não é saudável assim. Então, na mesa do almoço da minha família, eu já vejo uma crítica. Na sala de aula, numa reunião da escola, você já se sente acuado, porque é assim. Então, o quanto a gente tem que falar assim, essa dor é minha, eu não preciso da aprovação de ninguém, né? Eu quero entregar para o meu filho, quebrar mesmo de uma geração para outra, entregar algo novo, que não vai ter tantos aplausos assim, mas eu compreendo hoje, com tudo que a gente tem de sustentação, né? Que sustenta essa teoria, enfim, é um caminho que eu estou buscando para eles agora. E abrir mão do aplauso, né? E nem ficar nessa, né, Mayra? Ah, eu amo cama compartilhada. Aí a pessoa põe, eu não gosto. Eu gosto. Não é sobre gostar, não gostar. É o quanto que meu filho precisa ou não. O quanto que eu consigo dar aquilo que ele precisa e dormindo, né? Queria dormir quietinha, deitadinha, organizadinha. E tem uma criança no meio, mas o quanto eu não tive isso e agora eu estou promovendo isso para ela. O quanto eu posso, como adulto, pensante, e com o neocórtex completo lá, né? Eu posso pensar numa solução de uma cama melhor, de um quarto melhor, um layout melhor, para eu dormir um pouco melhor. Mas sempre é sobre a criança, a gente não é sobre nós, né? Às vezes a gente vê, né, o quanto que quem que está bem para estar bem para os nossos filhos. Não vamos ter essa ilusão, que esse momento ele vai ser bem tardio. Eu acho que um ponto importante que você falou dessa coisa do não dá para esperar a gente, digamos, curar, entre aspas, a nossa criança para poder atender os nossos filhos. Eu vejo muito que é algo que a gente vai aprendendo, como dizem aqui na Espanha, sobre la marcha, né? Enquanto a coisa tá rolando, a gente vai treinando, experienciando, digamos, os momentos mais desafiadores. Vamos supor, acolher o choro da criança, que é uma coisa que desespera muitas mães, porque coloca a gente nesse lugar de entrar em contato com a nossa vulnerabilidade, com o nosso choro calado, com a nossa falta de resiliência e com esse medo de que a criança não vai dar conta. E aí a gente fica nesse lugar de querer arrancar a criança o quanto antes daquele choro. E às vezes a criança ela precisa daquele choro justamente para poder viver a etapa da frustração, do luto dela, de tô lidando com um limite, tá difícil de aceitar, fiquei com raiva, neguei o bagulho, fiquei com raiva e agora tô na fase de chorar tudo que eu preciso para poder limpar o mal-estar que aquilo me gerou. E depois que eu vou entrar na etapa da aceitação, entendeu? Tipo, tem todas aquelas etapinhas lá que você vê, tipo, que fazem toda... São super coerentes. Você fala, não, realmente, primeiro você não quer aceitar. E depois que você passa por um processo de limpeza, que você consegue... Só que acompanhar essa criança, que é o principal, gente, ó. Outra do Gabor Maté, né, que ele fala bastante. O principal não é você... o que provoca o trauma real não é exatamente o evento em si que é doloroso, que é traumático, mas a sensação de você viver aquilo sozinho, de ninguém olhar para a sua dor, de ninguém se interessar por aquilo, de ninguém dar importância. Então, aquela sensação de eu sofro bullying na escola, chego em casa, não tenho com quem falar, porque meus pais estão
se separando, estão brigando muito entre eles, ou eles simplesmente estão desconectados de mim. Não existe intimidade emocional. Gente, é tão poderoso quando você gera intimidade. É tão lindo ver a minha filha, que está com 7 anos, chegar em casa de uma história que foi deliciosa, um passeio, e aí, de repente, ela sentir espaço para me trazer um desconforto que ela sentiu. Porque eu percebo assim o movimento do adulto de falar, ai, foi tão lindo, ela fez a viagem, ela adorou, ou ela fez o passeio, ela curtiu, e aí se agarra naquilo, minha filha tá super bem. Mas se não tem intimidade emocional e ela passou por um mal-estar lá, ela não vai te trazer. E ela não tem com quem falar muitas vezes. E aquilo vai ficar guardado. E a sensação de que ninguém olha para isso, isso não é importante, de que eu não importo para minha mãe, e então eu não sou importante. Ela vai concluindo isso. Então, se a gente consegue estabelecer a capacidade de testemunhar as emoções dos nossos filhos sem julgamento, dando espaço para que eles se expressem, isso é mágico, gente. Vocês não têm noção do poder que isso tem. Porque a criança vem, te traz aquela história, volta e meia isso acontece. A Nara vem pra mim e me conta, nossa, você não sabe, aconteceu assim, assim, assado. E eu só vi ela se divertindo no espaço. Eu não peguei esses detalhes. Ela me conta, e aí eu pergunto, ô, meu amor, eu não tento consertar, eu não tento dar conselho, eu não tento, tipo, resolver. Eu simplesmente falo, uau, deve ter sido muito difícil passar por isso, né, coração? Como é que você tá se sentindo? Como é que foi? Eu vou abrindo espaço para ela. E às vezes eu vou... ofereço, você precisa chorar, ou ela já tá chorando, você quer meu colo, você quer ficar comigo, eu tô aqui, eu vejo você, eu sei como é difícil, entendeu? Porque aí, quando ela começa a ter esse espaço para poder expressar isso, acompanhada, gente, isso é a magia. Isso é justamente aquilo que todo mundo fala que a gente não deveria fazer, porque afinal o mundo lá fora não vai oferecer isso, ela vai ficar mal acostumada, vai ficar mimada, vai ficar É dependente. ficar dependente. Ah, Né, Maria? explica a diferença, pelo amor de Deus. Por que isso? Porque olha só, quando você explica todo esse acompanhamento, né, esse espaço para me vulnerabilizar, esse espaço para minha vulnerabilidade ser recebida e um adulto poder traduzir para mim o que aconteceu ou acompanhar comigo o que aconteceu, né? A gente não tem que saber explicar tudo, gente, pelo amor de Deus. A gente achar que a gente ia saber explicar tudo, né? É uma ilusão nossa, porque a gente mal sabe da gente que sabe do outro. Então, aí isso faz com que a criança tenha cada vez mais autonomia, porque é daí que vem, quando um adulto me acompanha, eu trago um problema e ele é traduzido para mim, acompanhado, organizado, eu vou me tornando cada vez mais autônoma. Isso é interno, gente. A gente não vê mensura, não tem uma reguinha para eu ver. É algo que vai sendo construído internamente. E aí sim, essa dependência, eu poder contar com o outro. Porque o Peter Levine fala que eu acho lindo, que o neocórtex da criança, como ele não é... O que a gente fala, né? A gente vai amadurecer, a gente nasce, tá? Com o neocórtex pouco mielinizado, com muitas sinapses ao mesmo tempo, então pouca integração ali, que é da velocidade de pensamento e tudo, nesse raciocinar que vem com a mielinização. Com 26 anos é que a gente vai completar todo esse desenvolvimento, e assim, aqui sim, a gente vai ter autorregulado, 26 anos, aí 25, 26. A gente vai estar autorregulado, a gente vai saber abrir mão do prazer para o trabalho, enfim, né? Essa clareza só acontece nessa fase da vida. E aí, essa criança que pode ser dependente, o que significa dependente, gente? É porque eu dependo daquele cérebro para descrever para mim o que está acontecendo. Eu preciso daquele, eu sou dependente do cérebro da minha mãe, de quem me acompanha, para traduzir esse mundo para mim. Quanto mais esse adulto descreve esse mundo, traduz ele para mim, desse cérebro que eu sou dependente, isso vem pelo acolhimento, e claro que esse adulto que está me acompanhando, ele me acolhe, me organiza, né? Quando eu me torno adulta, já vem na adolescência, né? Eu já vou começando a ter essa autonomia estabelecida. Porque muitas situações de adversidades que eu vivia já foram traduzidas e agora eu sei lidar com o mundo. Então, jamais serei dependente se meu cérebro, porque isso é natural. Se meu cérebro já sabe fazer isso sozinho, se ele já tem um histórico aqui, ele consegue fazer isso sozinho. Então, isso que a gente coloca aqui, a diferença entre o apego não é dependência, o Bowlby coloca isso porque o Bowlby que descreve isso, apego, o nosso filho nasce muito apegado a nós, dependente de comida, dependente do nosso colo, dependente, né? Apegado, mas não nos conhece.
E quando vai nos conhecendo e vai sabendo a nossa resposta, onde eu tinha que chorar desesperado para comer. Agora minha mãe está próxima de mim, agora eu choro muito pouco para ser alimentado porque eu estou com ela o tempo todo. Eu choro muito pouco para ter companhia porque eu estou sendo acompanhada, ela está no colo, deita comigo, enfim. Então, tudo isso está sendo respondido e eu vou me tornando cada vez mais organizado e não apegado. O apegado é a situação onde eu sei que eu não vou ser atendido e eu começo a ficar desesperado pelo outro, que é o que acontece conosco hoje. Somos adultos apegados ao nosso trabalho, adultos apegados às relações tóxicas que a gente tem. Então, aquela relação é tóxica, nos faz mal e a gente está apegado. Eu não consigo verdadeiramente abrir mão de algo que me machuca. Por quê? Porque é quase como se eu não soubesse viver o mundo sem essa criatura que me machuca, que me despreza, que me faz mal, tô dando aqui, né? Só pra gente ampliar. Isso é dependência, é quando eu não consigo, não tenho autonomia para viver aquilo sozinha, né? Eu conto para mim que eu sou dependente do outro. E a criança, gente, ela busca autonomia o tempo todo. A gente vê quando a gente está dando um alimento para a criança, ela tira a colherzinha da nossa mão, né? Se a gente está dando um copinho, eles querem pegar, né? Quanto eles interagem e confiantes de que esse adulto vai estar aqui acompanhando. Então, apego é a situação, é o que a gente desenvolve quando a gente não é respondido nas nossas necessidades. E então, e a gente não pode confundir a dependência infantil com o comportamento de apego. São coisas totalmente diferentes. Os nossos filhos dependem do nosso colo para sair de um caminho, de um lugar para outro. Dependem da nossa tradução sobre o mundo, o que aconteceu na casa da avó, o que aconteceu na casa do seu pai, o que aconteceu na casa da minha parceira, da sua mãe, né? Eu vou descrever isso para o mundo. Então, eles são dependentes do meu cérebro. Mas quando eles não conseguem, né, estarem prontos para o mundo, eu vou trazer até um exemplo que o Bob traz, é porque eu nunca nada entreguei. Tem um experimento do Bob que acho que ele materializa isso, Maíra, para a gente desenhar. Tem o experimento do Bob, que é de um macaquinho. O que eles fazem no experimento? Porque o Freud sempre colocou que a gente veio da teoria do amor interesseiro, onde a gente ama através do alimento. Então, consultores de alimentação até começam a tremer aí, né? Mas começa com esse olhar de que a gente se vincula com a mãe através do alimento. E o Bob e o Harlow estavam estudando isso. O que aconteceu? Sem querer, uma das gaiolas que eles estavam fazendo... O Harlow estava transportando os macaquinhos dele lá para o experimento e um dos macacos teve tuberculose, ele teve que separar todos desse macaco com tuberculoso. E quando ele teve que separar, a gaiola devia estar infectada, ele teve que usar uma gaiola completamente inapropriada para a situação, mas foi onde ele pôde colocar os macacos. E tinha uma parte toda com arame aparente, ele foi e colocou um monte de coberta. Olha como foi que descobriram isso. Ele teve que colocar um monte de coberta para evitar que eles entrassem em contato com o arame que estava para fora, nessa gaiola inapropriada lá que ele tinha encostado. E ele começou a notar o tempo que os macacos ficavam naquele cobertor. E não com a mãe amamentando. Então eles iam, mamavam na mãe e corriam pro... Tinha uma mamadeira que era onde eles alimentavam, uma madeira mecânica mesmo, né? Onde eles colocavam a boquinha e se alimentavam. Eles iam lá, se alimentavam e corriam pro cobertor. Ela se alimentava e corria, passava o dia no cobertor. E ele falou assim, gente, mas interessante. Como eles falam que nós somos necessitados do alimento, aqui o alimento não está sendo tão chamativo quanto o cobertor. E ele começou a fazer 2 testes. Pegava 2 macacos de arame, um com cobertor e outro com uma madeira. O macaquinho ficava mais tempo onde? No de cobertor. Então, eles começaram a fazer vários experimentos. E aí que começou, né, realmente a materializar como o conforto era mais importante que o alimento. E por isso caía por terra que a gente se desenvolvia em busca de alimento, que era a base de Freud, do amor interesseiro. Por isso que é interesseiro. Eu preciso dessa mãe para alimentar, por isso me vinculo a ela. Então, eles começaram, através disso, a entender que, então, a dependência, esse lugar de aconchego, onde eu procuro, é um lugar importante para mim. Aí, o que eles fizeram com estabeleceram isso. O aconchego é mais importante. Então, tá. E quando é um comportamento de um macaquinho com apego seguro? Um macaquinho com apego seguro, ele explora o mundo, assim como uma criança. Ele chega num lugar novo, ele tem um comportamento padrão. Ele chega num lugar novo, ele está no colo da mãe, ele observa o ambiente, vê que a mãe está ali e sai para explorar, né? E independente do raio, o raio de distância que nossos filhos tomam de nós é o raio que eles dão conta de estar distante de nós, né? Então, isso vai ampliando, esse raio vai se ampliando. Esses macaquinhos, então, ele colocava esse macaco na gaiola cheia de objetos novos. Ele estava lá
colocava o macaquinho na gaiola. O macaquinho sem a mãe nem nada, gente, ele entrava na gaiola e ficava tremendo, tremendo, tremendo. Não ia explorar nenhum objeto. Nenhum. Aí os cientistas foram, o Bob e o Harlow, colocaram um objeto lá. A mãe de arame com a madeira. Colocou o macaquinho lá dentro. Ele entrou na gaiola, correu para a mãe de arame, mamou um pouquinho e tremia, e tremia, e tremia. Continuou tremendo. Eles foram, colocaram lá a mãe de cobertor. Aí o macaquinho entrou na gaiola, correu para a mãe de cobertor, ficou nela abraçadinha, abraçadinha, abraçadinha. O corpo parou de tremer. Ai, gente. E ele vai, solta e começa a brincar com os objetos. Gente, mas é lindo esse experimento. E foram, a partir desses experimentos, inúmeros, 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 que eles foram colocando quanto que esse conforto e essa proteção eram importantes para explorar. Então, a base do apego seguro é essa, é o promover, eu ser previsível, tá lá nessa gaiola, ele saber que aquela mãe tá lá, aquela previsibilidade, né? Poder contar com ela ali, né? Eu me sentir protegido, né? A segurança, né? Que aquele calor daquele cobertor trazia para ele. Enfim, e aí, dali ele poder explorar o mundo. Então, isso nada tem de dependência. Então, vocês verem num ambiente onde ele não tinha nada, ele nem explorou. E isto é apego. Eu não tenho coragem de me soltar e explorar o mundo. Então, assim, o quanto que a gente realmente precisa só de uma base teórica para compreender que essas falas de mimar demais, isso tudo, gente, não tem base nenhuma, é um achismo. Achismo. É. Tá tudo bem. E hoje a gente tem a ciência suportando isso. Então, quem tem interesse, tem o livro Apego, do John Bowlby, que é esse verdinho aqui, que ele é muito intenso e importante, que traz todos esses estudos. E tem literatura, gente, que trazem esses estudos mais que explorados, autores. A gente vai para os autores mais potentes, né? Mayra Alice Miller e tal, que trazem isso com tanta propriedade. O quanto que nós... Hoje a neurociências, Suguerrano, porque o amor é importante, o Michel Odin, Peter Levine, tantos estudiosos de trauma, descrevendo o que é trauma. Trauma vem de relações de apego inseguro, onde não tenho um cuidador principal no qual eu posso confiar que pode me promover aquilo que eu preciso, né? Isso gera trauma, isso gera um cérebro muito tenso, um cérebro muito hipervigilante, que tem dificuldade para aprender, que tem dificuldade de se relacionar, que tem dificuldade de... Né? E aí, enfim, um pouco que descreve nós hoje, adultos, de alguma forma. É, a gente não tem consciência de que muitos dos nossos comportamentos e da nossa condição física, da nossa saúde, tá nesse estado por conta disso que foi promovido lá, dessa separação que foi feita desde o início, onde nós não fomos acolhidos nesses momentos. E aí, voltando um pouquinho para complementar aquilo que eu estava falando antes, essa dificuldade que a gente tem, né? Tipo, eu estava falando, a minha filha faz isso, de me trazer essas questões dela e de ter e essa intimidade emocional que eu fui criando com ela, não foi uma coisa fácil, né? Isso que eu queria trazer. Tipo, sobre a marcha que eu estava falando, né? Não é uma coisa simples, porque realmente eu também ficava desajustada quando ela vinha. Também me sentia frustrada, assustada, preocupada e queria arrancar ela do choro quanto antes. Mas a partir do momento que eu fui criando esse espaço e fui deixando ele cada vez mais largo, né? Maior, mas agora eu estou confundindo o largo com o longo. Longo, mais amplo, né? Você tá ampliando mais essa... 12 anos na Espanha, a gente começa a misturar tudo. Mas a partir do momento que eu fui deixando esse espaço ficar maior, eu senti a minha própria criança sendo acolhida nesses momentos. Do tipo assim, nossa, tá tudo bem. Sabe aquela coisa assim, é muito doido, né, Flor? Porque a gente não tem nem repertório de como consolar uma criança, porque quando a gente não recebeu isso. Na minha casa, assim, a ordem era... eu tava falando com meu irmão, que ele veio me visitar esses dias, e ele não tem muita lembrança, ele ainda tá muito no discurso enganado, né? Ele tem 7 anos menos do que eu, ele não tem menor consciência, assim. E a minha mãe faleceu há 12 anos. Então, ele tem ela lá no lugar de um pedestal, que eu também tinha há um tempo atrás. Não conseguia cutucar, não tinha consciência do que ela promoveu com a inconsciência dela, com as limitações que ela tinha e tal. E achava que a minha infância tinha sido ok. A filha boazinha, aquela coisa, né? Tipo, filha boazinha, eu era fácil e tudo mais. E aí, claro, uma das lembranças que eu tenho, olha só, era o meu irmão trancado no quarto chorando, 7 anos mais novo que eu devia ter, tipo, talvez uns 12, pelo menos uns 12, porque eu morava já numa casa X, então ele devia ter uns 5, vai. Ele tinha 5, eu tinha 12, ele chorando no quarto, eu querendo entrar pra consolar, e minha mãe dizendo, não, 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 boca de couro não rasga, deixa ele lá que uma hora ele cansa. Tipo, tá fazendo showzinho, entendeu?
Ou seja, a menor noção de que a criança está tendo uma explosão emocional, que ela não tem controle da emoção, ela não sabe, ela precisa de um adulto para ajudar ela a se autorregular, né? Para recuperar o estado lá de. Ou seja, abandonar ela assim é realmente um desamparo emocional absurdo. E aí hoje eu olho assim, por exemplo, meu irmão teve Covid no ano passado e não contou pra gente. Teve uma paralisia facial por causa de um burnout e não veio contar pra gente porque não queria estragar a minha viagem com meu pai, que meu pai estava aqui me visitando e tal. Mas sabe aquela coisa do tipo, você percebe todo um padrão na família de que quando eu estou mal, eu não me atrevo a incomodar o outro, eu nunca vou falar pro outro. Gente, isso é consequência. Aí eu falava pra ele, ó, você tá achando que é tudo mindinho? Isso é consequência da educação tradicional. Sabe? Tipo, a gente não se atreve a ir lá e falar pro outro, poxa, tô mal, não sei o que fazer. Eu não me sinto bem estando vulnerável e não me sinto bem incomodando o outro. Porque eu aprendi lá atrás que era pra me virar sozinha. Que a minha dor não tinha importância. Que eu tava fazendo cena. E o quanto deve ser ruim para ele, Maíra, se isso acontecer. Então, ontem que ele tá com uma parceira, um parceiro fala assim: nossa, eu tô me sentindo mal. Não, mas que vítima, mas não resolve isso sozinho, né? Porque quando a gente é duro conosco, né? Exato. A gente é duro com o outro também. E isso que a gente acaba fazendo com os nossos filhos. Enquanto a gente é duro conosco, com as nossas emoções, com a nossa vulnerabilidade, a gente pode ter certeza que estamos sendo duros com os nossos filhos. Que não tem Todo como mundo eu ter uma relação fechado. comigo É. diferente que eu tenho com o mundo, né, Maíra? Isso é muito importante a gente pensar. E você falou isso dessa, que não é fácil. Gente, eu falho muito ainda. Muitos momentos sou muito feliz, sou mais assertiva, mas tem momentos que a minha criança ferida vem e eu depois eu tenho que ir lá, voltar, pedir desculpas, mas não desculpa más, mamãe, não. Desculpa, eu não tenho direito de fazer isso, você não merece isso, a mãe não pode fazer isso com você, isso é errado o que eu fiz, eu não posso falar com você assim, né? Eu te amo, eu não posso falar assim com a pessoa que eu amo, explico, né? Porque, assim, é inaceitável, não aceite isso, né? Isso foi errado que eu fiz. Quando a gente vai ter que voltar atrás, né? Não esperar também que a gente vai acertar. E quanto que eu, né? E hoje, assim, já passei por um momento da culpa, mas hoje eu fico assim, não, eu quero entender o que que eu estava sentindo, por que eu estava sentindo, por que que eu fui assim. Então, é dessa autoinvestigação mesmo. Quero compreender o que está me irritando, que eu não estou percebendo, porque aí chega um momento que meus filhos estão lá sendo crianças somente, e eu simplesmente, né? Extravaso, né? Não tive oportunidade nenhuma de extravasar e tem que ser com eles, né? Então, assim, quando que a gente tem que ter mais consciência, né? E seguir em frente, não esperando perfeição, não Exato. seremos perfeitos, mas conscientes precisamos ser. Até para descrever para o nosso filho no futuro, né, ver ele numa situação e falar, filho, isso aí fui eu, isso aí não é você. Você não é uma pessoa tão isso, tão aquilo, tão aquilo. Mas, infelizmente, eu acabei te prejudicando, porque isso que você está me dizendo, né? Isso aí não é uma verdade. Você é potente, você consegue, você é capaz. Né? Então, a gente vai ter que consertar muito também assim, gente, lá na frente. É. Trazendo, né, trazendo histórias à tona e falando assim, isso aqui foi eu que atrapalhei, certamente. Né? É, Se autorresponsabilizando. É super importante reforçar isso, de que não é uma. A proposta, não, quando a gente fala de criação consciente, não é a ideia de que a gente vai ter que ser perfeito e acertar sempre, porque agora a gente tem consciência do que provoca, então a gente tem que inibir isso sempre e vai ter que conseguir dar conta de fazer tudo redondinho, seguindo uma cartilha do que é ideal. Não, gente, isso é impossível para começar. Vai gerar frustração, vai gerar culpa, vai abrir a porta para você ficar se autocriticando, né? Esse discurso que você falou, né? Ah, quando eu tô com essa sensação de que se eu estou me exigindo, eu vou exigir do outro, né? Porque se tornou o meu discurso interno, se tornou a forma como eu vejo o mundo, né? Mas assim, a gente realmente tem que limpar essa ideia de que tem que acertar sempre e entender que a proposta é, tendo consciência do que eu posso estar provocando, eu entro no lugar humilde quando eu erro, quando eu falho, aprendo a me desculpar, a tentar reparar, comunico para a criança, por exemplo, filha, eu não tinha o direito de ter gritado com você. Mamãe não deu conta, mamãe estava frustrada, mamãe estava se sentindo impotente. Tipo, eu assumo a responsabilidade, eu não jogo na criança, né? Tipo, não é você que tá me provocando, ou não é porque você não tá me ouvindo. Não, é porque eu não dou conta da minha sensação de potência diante de uma criança que não me obedece, porque eu tenho uma sensação, uma crença de que a criança teria que obedecer sim ou sim e sem reclamar. Entendeu? E Maíra, assim, eu tô até vendo até que alguém colocou assim, eu fico nervosa assim na TPM. Até isso a gente não se enganar, gente, porque a TPM nada mais é do que um pedido de
de parar, da gente ficar mais fechada, centrada em nós, a gente não se dá essa oportunidade, a gente não... Então, na verdade, são todos os chamados que o nosso corpo nos dá, nos faz, inúmeras situações, né? Eu não quero fazer uma coisa, mas Maíra me chamou, mas eu tenho que ir, não sei o quê. Aí meu pai fala uma coisa, depois eu vou porque não sei o quê. Aí na escola, né? O quanto que a gente vai cedendo e depois estoura com a criança. Então, assim, pra gente começar a ver que às vezes não é uma situação. Ah, eu de TPM não fico bem. Senão a gente de novo cai num discurso, né? Não. Na TPM só reforça o pouco silêncio, o pouco de auto olhar, de um olhar para dentro, né? Dessa reclusão, um pouco desse respeito, desse feminino, enfim. Então, inúmeras coisas que a gente vai ter que pensar, assim, só para a gente ampliar nosso olhar, para a gente Sim, não ficar porque nisso, quando a assim. gente tem conhecimento, a gente começa a se conectar com as próprias necessidades, recupera a capacidade de reconhecer as próprias necessidades, né? De entender o que está sentindo, de colocar no lugar, né? Não foi a criança que provocou, aquilo já estava aqui, já tinha um desconforto, a criança só cutucou uma ferida, levantou aí uma questão ou denunciou uma necessidade que não está sendo atendida. Então a gente vai aprendendo com esse autoconhecimento e com essa autocompaixão também, né? Tipo, eu não preciso acertar sempre, não tem essa exigência. Na Sim. hora que eu faço isso, de repente, ter um surto com a criança, falar com ela de um jeito que não é apropriado, e eu assumo isso, eu falo, peraí, é exatamente o que eu falo. Deixa eu investigar. Por que nesse dia eu cheguei nesse ponto? É a mesma lógica que eu faço com a criança. Ao invés Exatamente. de achar que ela está provocando, fazendo de propósito, não, peraí, por que ela precisou se comunicar dessa forma? Por que ela chegou nesse ponto? O que estava fazendo? Qual era o mal-estar interno dela que fez com que ela não desse conta e usasse essa forma de se comunicar? Mesma coisa comigo, né? Tipo, E por que Maíra, ponto? O que está acontecendo? E por que eu tô usando? E aí, o que é duro, né? A criança, ela é muito... Ela é um ser fraco. Eu sou forte. Tipo, né? Então, nessa lógica, é muito fácil descontar nos filhos, gente. e se a gente se sentir culpado, Maíra, ou seja, primeiro se a gente se autoexigir tanto, e se a gente se sentir culpado, a gente está reforçando o autoritarismo, que é eu não posso errar, eu não sou vulnerável, eu não sou humana, eu sou perfeito. A gente está de novo escapulindo para o autoritarismo, né? Então eu coloco em mim uma norma, algo rígido, que nada tem a ver com o vínculo, porque o vínculo não é nada rígido, eu vou ter que estar lá interessado, conectado, entregue para aquele processo, né? E acho que e também para a gente não perder esse ponto de o quanto que as pessoas às vezes confundem esse acompanhar, esse olhar atento à criança, a permissividade, né? Ah, então apego seguro é uma mãe permissiva porque você dá cola, é permissivo porque você não deixa a criança voar e ir para o mundo, né? Aquelas coisas que é de pouco conhecimento mesmo de necessidades infantis, né? É um pouquinho isso, assim, quando a gente precisa compreender de que cama compartilhada, alguns pontos que o apego seguro se suporta, tá? Porque o apego seguro tem pilares. A gente falou dos 4 P's, tem os pilares mesmo, que são 8, que tem sono, alimentação, o olhar para si, enfim, tem inúmeros pontos que a gente tem que olhar. Mas um que a gente não pode esquecer nesse contexto todo é que o apego seguro, ele é um olhar interessado para a criança e na permissividade, gente, eu quero que a criança não me incomode. Porque o apego seguro ele nos custa muito, não é algo que sai, flui maravilhoso, não. A gente às vezes dá um passinho pequeno, sente até o prazer de promover aquilo, mas logo nossa cabecinha fica aqui, ah, mas tá muito, ah, mas é demais, essa criança pede muito, mas nunca melhora. Eu tô fazendo como compartilhada, não melhorou o sono. A gente começa a querer trocas, coisas em trocas que vêm do autoritarismo também, esperar a retribuição, não era? Eu não obedecia e não recebia um olhar da mamãe, eu não obedecia e recebi um prêmio da escola, eu não obedeci, né? A gente fica esperando trocas e numa relação de vínculo, gente, com os nossos parceiros, nossa parceira, não existe isso. Eu não te amo. E se ainda existe, ainda é um amor interesseiro mesmo, né? Eu te amo pelo que você é, né? Então, quanto que a gente tem que entregar para os nossos filhos porque precisam, assim como precisam de alimento, precisam de contato. Aí vem os pontos do apego seguro. Promover cama compartilhada, dos pais passarem o máximo de tempo com essa criança e não terceirizar, né? Do quanto que a gente pode se preocupa com a alimentação dessa criança, que também é aquilo que a gente se preocupa, né, se alimentar, diz muito da nossa relação, o quanto eu respeito o corpo do meu filho, o quanto ele precisa estar bem, saudável, o quanto que ele precisa dormir bem. Então, se eu preocupo, eu amo, estou interessada nessa criança, eu acompanho o ritmo dela e sei que a hora que ela
preciso descansar, que hora que não. Não sigo nenhuma tabela porque eu sei que ela é um indivíduo único, mas eu estou acompanhando suas necessidades. Enfim, então vão ter inúmeros pilares. O quanto que na gravidez eu preciso me preparar, entender o que é infância, suas necessidades. Isso tudo são pilares do apego seguro, né? Então não é algo que cai assim, que eu tenho que ficar aqui fazendo uma coisa ou outra, esperando a resposta do filho. Não, tudo tem uma base para eu estruturar esse ser e entregá-lo na adolescência íntegro. Para ele poder estar no mundo, sim, agora sim autônomo, agora sim independente, agora sim organizado, agora sim sabendo colocar limite no outro, agora sim reconhecendo os seus próprios erros e se vulnerabilizando. Mas é lá na frente a resposta, né? Então a gente parar de esperar que o apego seguro vai dar um resultado agora. Isso é uma expectativa do autoritarismo. A gente às vezes é um pai que aplica uma educação positiva, mas ainda espera as respostas do autoritarismo. Gente, a gente vai ter que... É uma coisa ou outra, literalmente. Se eu espero uma resposta, se eu espero, é autoritarismo. Se eu entrego e me organizo, me reconheço nos meus desafios, sabendo que isso vai ser um lindo espelho para o meu filho também, é essa relação que eu estou promovendo agora. É isso. Eu acho que é lindo a gente, para a gente encerrar, né? Porque a gente já deu aqui 1 hora para não ocupar tanto do seu tempo também. Mas acho que é lindo a gente pensar como se fosse uma parceria, né? A gente está crescendo juntos, caminhando juntos, e é uma coisa que a gente vai construir a longo prazo, vai aprender na interação, criando esse vínculo, conectando com a natureza da criança, confiando naquilo que ela está trazendo, confiando que já existe um desenho lá da florzinha que ela vai ser e que o meu papel é muito mais de adubar essa terra e criar um ambiente propício para que ela floresça, seguindo o percurso da natureza dela, que é super desafiador, porque a gente também se esqueceu da nossa. Então, acompanhar isso é algo que a gente vai aprender junto com ele. Não tem como, entendeu? Vai ter que ser durante. E com essas falhas todas incluídas no meio. E tá tudo bem. A questão é a gente não acreditar, né? Não passar a desconfiar que esse é o caminho. A gente tentar se trabalhar para conseguir respeitar e confiar naquilo que os nossos filhos trazem. Então, aqui fica o convite para vocês se inscreverem na série Dar Voz às Crianças de São Miguel. Bonitinho. Eu não sei se ele tá me ouvindo. Ah, não, são os dois. Tá. Mas fica o convite para vocês se inscreverem na série Dar Voz às Crianças, que vai começar dia 19. Vão ser 4 aulas que eu vou falar sobre a criança interior, para que vocês possam entender esse conceito. Eu sei que tem muita gente chegando nova na página que não entende. Vou falar da criação consciente. Vou tentar trazer para vocês a perspectiva da criança, para que vocês possam compreender da onde que vem esses bloqueios, essa dificuldade de a gente conectar com a energia dos nossos filhos e confiar mais no que eles estão trazendo, né? Fazer essa releitura, né? De entender muito mais o que está por trás do comportamento do que a preocupação de eu preciso inibir, fazer com que ele pare, com que meu filho pare de quebrar o lápis. Não, preciso entender por que ele está quebrando o lápis da minha filha. Entendeu? Por que ele está se comunicando dessa forma? O que está angustiando ele e como que eu faço ele para ele se sentir bem, para não precisar chegar nesse comportamento. Entendeu? Mais do que dizer como que eu explico para ele. Não, como que eu faço ele não precisar se comportar assim para me falar o que está acontecendo com ele, entendeu? Tá tudo certo. Então, tipo, eu confio que se ele está fazendo é porque ele não tem outro recurso. Então, isso é muito lindo. Quando a gente chega nesse lugar de confiar mesmo que a criança está tentando sempre o melhor dela ou ela está desesperadamente pedindo socorro a partir do comportamento dela. Tá? Então, fica esse convite, né? Pelo link do meu perfil, lá no @cantomaternar. E amanhã eu vou ter uma live com a Clarissa de Aquiara, minha parceira do Tenda Materna, parceira também da Lívia na Escola de Educação Positiva, também foi minha professora lá. E a gente vai falar sobre ritmos biológicos, da importância de respeitar os ritmos biológicos da criança, que é outra coisa aí que a gente tem enrascada, porque não respeitaram os nossos. E a gente acha que a gente tem que intervir o tempo todo e ensinar a criança de tudo, um monte de coisa. Exato. A violência, né, Maíra? A gente violentando em todo. A gente parece que quanto mais a gente vai abrangendo, mais a gente vai entendendo tanto que a gente está interferindo e violentando as crianças em todos os aspectos. É urgente esse assunto, com certeza. Então a gente se encontrar amanhã às 9 da manhã aqui, nesse mesmo lugar, para poder falar com a Clarissa. E agradeço muito, querida, pelo teu presente. Maíra, eu que agradeço. Muito obrigada, que bom, né? E essa mentoria sua aí, para quanto mais a gente puder despertar, né? Mais pais, assim como a gente foi despertado, a gente ainda está nesse caminho, né? Mas a gente realmente trazer mais e mais pessoas para, né, esse olhar consciente para a infância. Isso é urgente, importante. E é um pedido deles, né? E a gente agora tem tudo na mão, né, Maíra? Hoje a gente tem, né, tanta informação, então é hora da gente fazer nosso papel agora, verdadeiramente, como pais.
Um Sim. beijo enorme. Muito obrigada pela uma honra estar aqui com você. Se quiser, ó, Tchau. fazer um print para poder distribuir, a gente faz um sorriso. Então vai. Pronto. Boa. Beijo, Maíra. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.